Em nome da professora Jaqueline Trintim, que representa nesse momento a senhora prefeita municipal, cumprimento todos os integrantes da mesa nessa solenidade e demais autoridades presentes. Senhores e senhoras, boa noite. Inicialmente gostaria de manifestar a minha alegria de estar aqui. Quero lembrar que moramos em uma cidade onde, felizmente, temos pessoas que podemos considerar expoentes em diferentes áreas do conhecimento, que muito bem poderiam estar, nesse momento, recebendo esta honraria. Por isso, agradeço à comissão organizadora pela escolha do meu nome para ser o patrono da Feira do Livro do município de Júlio de Castilhos 2016. Aproveitando que estamos no lançamento de evento que celebra a cultura, preciso lembrar duas passagens interessantes. Uma, do livro De Frente para o Mundo e com Minas no Coração, da jornalista Leda Nagli, e da música O Meu Lugar, do poeta, músico e cantor Arlindo Cruz. Peço licença a esses dois grandes brasileiros para dizer que nas minhas vivências em Júlio de Castilhos e andanças pelo Rio Grande do Sul, tanto como cidadão, aluno ou docente, sempre estive aberto para o mundo da leitura, da aprendizagem, da elaboração de saberes, cultivo de valores, formação humana e construção da cidadania. Sempre busquei de forma incessante os aportes que permitissem uma melhor interpretação da sociedade e o entendimento do mundo. As experiências foram acontecendo e cada vez mais me davam a certeza que tinha que carregar Júlio de Castilhos no coração. Em cada conquista como cidadão, aluno, docente e autor, sempre percebi a vibração e a energia positiva dos meus familiares, colegas e amigos. Nos momentos de dor, fui consolado pela fé e pelo imenso carinho de tantas pessoas do meu bem-querer. Por isso, Júlio de Castilhos é um pouso seguro. Júlio de Castilhos é o meu lugar. E a prova disso é a presença de vocês aqui nesta noite. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. É assim que diz um provérbio africano. Acredito que fui orientado por Deus, pelos meus amados pais, pelos meus estimados professores, para cultivar o bem, construir os saberes, conquistar amigos e partilhar experiências. Tudo isso foi acontecendo paulatinamente em cada estação, cada uma em seu tempo. O tempo de aprender, o tempo de ensinar, o tempo de pesquisar e o tempo da produção historiográfica. Quando criança, fui curioso pela leitura. Eu queria aprender a ler, escrever, interpretar. Bem pequeno, ficava inquieto ao ver o jornal e perguntava para minha mãe o nome das letras. Tinha curiosidade. Imagina só a minha pretensão. Queria ler e entender os textos, os gráficos, as tabelas, as imagens e os mapas do Correio do Povo. Na minha inocência, provavelmente eu não imaginava o que posteriormente fui compreender nos ensinamentos de Paulo Freire, que ler é ler o mundo. Ao ingressar no grupo escolar de Vila União, hoje Escola América Reginato, a minha professora Neidi Terezinha Xerifuete, em memória, percebeu que eu já estava praticamente alfabetizado e passou a me orientar para eu ser o ajudante do dia ou o monitor, como hoje chamamos. Essa iniciativa e o incentivo da professora Neidi foi fantástico no processo de alfabetização enquanto a apreensão do mundo e para provocar ainda mais a vontade que eu tinha de ser professor. Hoje e sempre, agradeço a professora Neidi e todos os demais, façam parênteses, inclusive a professora Elsa Dalcin, que divide comigo as homenagens da noite. Com muita honra, um beijo no seu coração. E todos os demais que contribuíram significativamente na minha formação pessoal, cidadã e profissional. Também ressalvo a importância da qualidade da educação pública da qual sou oriundo. Não me considero um escritor ou literato, até porque ainda não me aventurei pela área da literatura. Sou um educador consciente do papel formativo, cultural e político da educação, pelo viés de um processo de ensino-aprendizagem de História e Geografia, mediados em uma perspectiva dialógica com a multiplicidade de sujeitos, temporalidades, espaços e culturas. Precisamos atentar para as abordagens contínuas e reflexivas, com os conteúdos, estimulando, de acordo com Celso Antunes, um diálogo permanente do aluno com os saberes do seu mundo, sua realidade, suas emoções e sonhos, e relacioná-los com a visão de uma história e de uma geografia
que estabeleçam a permanente interdependência entre a sociedade e a natureza, instigando a reflexão e os procedimentos de problematização, observação, registro, crítica, análise e representação dos elementos que compõem o dinamismo do tempo histórico e do espaço geográfico. Nos momentos formativos, os meus colegas tentam sempre dizer que eu transito muito bem pelas questões de ensino e pesquisa sob a perspectiva da interdisciplinaridade. As leituras e os cursos feitos durante o meu processo formativo delinearam as minhas ações enquanto docente, pesquisador e autor, principalmente no que tange ao fértil campo do ensino de história. Os 32 títulos entre artigos e capítulos de livros dos quais sou autor ou coautor indicam também a minha inquietude a respeito da importância do domínio dessas temáticas por parte dos docentes que vão mediar o processo de ensinar e aprender de crianças, jovens, adultos e de professores em processo de formação. As minhas experiências como professor de educação básica e no ensino superior foram e continuam sendo a cada dia repletas de desafios, reflexões, busca de aportes teóricos, investigação, coleta de sugestões, seleção de recursos didáticos, orientações, trabalhos de final de curso, monografias, atuação em projetos, aproximação entre saberes e fazeres, realizando diálogos interculturais e atuando na arte da historiografia. Acredito que todas essas atividades passam necessariamente pela cultura. Cultura, como defende o historiador Janibinsky, como toda produção material e imaterial do gênero humano. Já o nosso escritor gaúcho Luiz Antônio de Assis Brasil entende cultura como uma imensidão de conceitos, como algo múltiplo, decorrente da produção simbólica dos diferentes povos e nações, como um processo contínuo, compreendido em uma tríade, estética, cidadã e econômica, e como uma ação complexa, ampla e dialógica. Precisamos pensar a cultura não apenas restrita ao conhecimento, mas cultura em um âmbito imensurável que perpassa ciências, letras, artes, crenças, manifestações espontâneas, o profano, o sagrado, as tradições, a modernidade, as questões de identidade e diferenças, as invenções, as descobertas, o patrimônio cultural e histórico, as tecnologias. Todos os segmentos sociais precisam estar articulados para que muitas de suas faces não fiquem restritas a um determinado grupo. Pessoas oriundas de diferentes camadas sociais precisam e devem ter acesso garantido à cultura popular e à cultura erudita. Os diálogos realizados pelos xamãs nas culturas indígenas e pelos griots nas culturas africanas, que os historiadores e antropólogos identificam como contadores de histórias e guardiões da memória, podem servir de exemplos para que sejam mantidas interlocuções nos espaços e tempos de uma sociedade plural do ponto de vista étnico e cultural. Esse conjunto de práticas, sentimentos, emoções, saberes, sensibilidades, técnicas, religiosidade e significados constituem-se em realizações humanas da maior importância para a fundamentação da história e para a construção da memória. Nessa perspectiva que a educação, a história, a literatura, a cultura e a cidadania precisam estar sintonizadas com as necessidades da nossa realidade social e política, e assim serem interpretadas. Essas interfaces precisam estar interlaçadas, tendo como fio condutor abordagens contextualizadas e interdisciplinares, para que possamos, a partir de metodologias criativas, formar crianças, jovens e profissionais à luz da ética, da responsabilidade, justiça, solidariedade, diversidade, autonomia e direitos humanos, que são princípios inerentes da democracia. Precisamos dizer não a um Estado mínimo e apoiar a proposta que pense em um futuro promissor. E um futuro promissor passa obrigatoriamente pela preservação dos direitos e conquistas sociais, pelo incentivo à cultura, pelo apoio financeiro para a publicação de bons livros, pela valorização da educação e dos educadores, por mudanças no ensino respaldadas pelo contínuo diálogo com os diferentes sujeitos, educadores, universidades, secretarias de educação, associações, pais, alunos e comunidade. Educação para o futuro passa necessariamente pelo respeito, incentivo e valorização dos processos de formação inicial e continuada de professores, nas licenciaturas,
e programas de pós-graduação, pelo fomento de atividades de pesquisas, por espaços como este da Feira do Livro. Enfim, não podemos negar o passado, nem tampouco permitir retrocessos no sentido educacional, social, econômico, político e cultural. Precisamos pensar no futuro, e pensar no futuro é pensar na educação e na cultura dos cidadãos, pois cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos, mas o que modifica o jeito de olhar e de ouvir. Considero que esta cerimônia não é apenas um momento de homenagear o patrono. É um momento de anunciar a Feira do Livro, espaço privilegiado para celebrar a cultura, conviver com alguns autores. Este evento é importante oportunidade de interação por parte dos alunos e da comunidade. Penso ainda também que é um momento sublime, de gratidão, de querer agradecer. Então eu vou agradecer a Deus pela vida, pela saúde e pela missão de educador. A meus amados pais pelo exemplo de amor, dedicação, incentivo, retidão e pela mensagem de esperança que nos deixaram. A eles o meu amor eterno. Aos meus irmãos pelo carinho e incentivo. Aos meus amados sobrinhos desejo que o brilho dos olhos de vocês anuncie o advento do mundo mais humano. E a todas as pessoas que acreditaram no Aristeu enquanto ser humano e profissional. Entre essas pessoas audaciosas, não posso esquecer de agradecer carinhosamente às professoras Maria Helena Zasso Krebs, Iris Vaz Pinheiro, Vera Maria dos Santos Quevedo e Elza Rigon, que foram as primeiras a acreditar que o jovem Aristeu Castilhos da Rocha poderia ser, estar e permanecer professor. Citando o nome dessas 3 grandes educadoras, quatro, quero agradecer todos os meus colegas, os diretores de escola, os coordenadores de curso, os meus alunos, enfim, todos que de maneira ou de outra me incentivaram na continuidade do caminho. Agradeço a presença da professora Jaqueline Dentin, representando a prefeita municipal, os integrantes do coral Vozes da Terra, os alunos da escola Hélio Salles, a direção, colegas e alunos do Instituto Federal Farroupilha Campos Júlio de Castilhos, aos integrantes da diretoria da Sociedade José do Patrocínio, aos meus colegas das escolas estaduais e municipais, aos meus alunos, aos amigos, senhoras e senhores da comunidade que vieram participar desta solenidade e prestigiar o lançamento desta Feira do Livro. Muito obrigado.